A pandemia do coronavírus alterou a rotina de trabalho de milhões de brasileiros. Mais de 2,2 milhões de professores e professoras do ensino básico tiveram que se adaptar bruscamente a uma nova rotina de trabalho repleta de desafios. Marília Santos é professora de inglês numa escola de idiomas e numa escola regular bilíngue de Bauru. Ela conta para o Universitag como foi se adaptar às aulas remotas. Na escola regular, essa questão das aulas remotas foi muito repentino e a gente só trabalhava no presencial, então aulas remotas, aulas online não era uma realidade lá. Quando a gente descobriu essa coisa da pandemia, a gente teve uma semana para se planejar como que a gente ia trabalhar isso. Mas acabou que a gente foi decidindo aos poucos, a escola ainda tem se adaptado, cada semana muda o modo que a gente trabalha, e a gente tem aprendido na hora o momento de fazer isso. Então não houve uma preparação antes. Parece que a gente trabalha muito, muito mais agora no online do que antes. E como a gente está em casa, não tem como provar o horário que a gente trabalha, então não tem como a gente também provar que aumentou, mas com certeza aumentou. Os professores não estão recebendo por horas extras. O tempo de preparação das aulas, atendimento com os pais e toda a adaptação necessária para tornar as aulas possíveis não são contabilizados. Então, são muitas adaptações, a questão de adaptação do horário, a adaptação do material, ter que lidar com essa falta da interação presencial com os alunos, que na educação infantil é muito importante. Então, essa interação virtual, às vezes, ela acaba sendo superficial. Então, a gente tem que buscar maneiras de suprir essa questão. Quando o aluno está em casa não é o ambiente em que aprender a principal finalidade ali. Então, ele tem muitas distrações. E o professor tem que conseguir lidar com isso do outro lado da tela, com vários alunos na chamada, então tem sido muito mais difícil. O Instituto Península realizou uma pesquisa sobre como os professores estão se cuidando, se organizando e como enxergam a sua responsabilidade nesse momento. De acordo com a organização social, demandas e expectativas recaem ainda mais sobre os professores, dentro desse cenário de incertezas, o que traz sentimento de medo, ansiedade e insegurança. A pesquisa foi feita a partir de um questionário online e teve mais de 2.400 respostas. Alguns dos resultados são que professores da rede privada parecem estar mais preparados para dar aulas remotas em relação aos professores do ensino municipal e estadual. 53% dos professores entrevistados estão preocupados com a sua saúde. Numa escala de 0 a 5, 2,16 estão preocupados com a saúde mental e apenas um quarto diz ter mudado a rotina para a prática de atividades físicas. André Pache, professor de Geografia do Cotuca, Colégio Técnico da Unicamp, conta um pouco sobre as dificuldades que vem passando com o ensino remoto. Para todos os professores, e para mim também essa adaptação ela é difícil, porque ela é cansativa, né? A gente passa muito tempo na frente da tela, a gente tem que, enfim, a gente se desdobra muito para gravar, para pensar os formatos que vão cansar menos, aqueles que vão conseguir acessar, que são poucos, então tem uma frustração de uma sensação de não estar fazendo, na verdade, o que a gente poderia estar fazendo, né? E um esforço permanente de tentar melhorar e tentar oferecer alguma coisa, e que toma bastante tempo também. Então, os professores, meus colegas todos, têm relatado muita exaustão, né? A gente fez um questionário onde a gente levantou informações sobre as condições domiciliares, então, sobrecarga de atividades domésticas, cuidado de crianças, cuidado de idosos, da família, de pessoas com saúde debilitada, que também contempla tanto professores quanto alunos. Professores que estão com bebês pequenos em casa o dia todo, tem também uma disponibilidade para fazer essa adaptação imediata, um novo tipo de trabalho que é muito diferente de quem vive sozinho, tem mais tempo livre, enfim. Então a gente tem que considerar também essa diversidade das condições domésticas dos professores. André também pontua que grande parte dos professores mais velhos possuem dificuldades com tecnologia. O planejamento que você faz para uma aula, né, ele pressupõe um tipo de encontro, um tipo de troca que é impossível ser feita virtualmente, primeiro porque uma parcela grande das pessoas não vai conseguir acompanhar, não tem condições domésticas, de saúde, de internet para estar presente nesse momento. E mesmo as que tem, a gente tem, em geral, um contexto de improvisação, né? Os professores
chegou uma colocação que uma educadora fez de que a gente dormiu, os professores dormiram no ensino presencial e acordaram no dia seguinte ministrando aulas remotamente. O professor comenta que entende o argumento de continuar o semestre por causa do contexto de ataques que as universidades públicas vêm sofrendo, mas que isso prejudica uma grande parcela dos estudantes. O nosso caso foi o mais radical, digamos assim, de uma continuidade imediata, né? Eu acho que tem um vício, uma crítica muito pessoal, mas eu acho que tem um vício desse olhar. A continuidade automática, ela pressupõe que a comunidade toda tem condições de dar uma continuidade, né? Ou ela está olhando só para quem está numa situação mais privilegiada. Então, isso é um vício de um olhar, né? Um olhar da tomada de decisão que não está tomando em conta, desde o início, o impacto que isso vai ter sobre uma série de sujeitos da comunidade, ainda mais num contexto de ampliação de políticas de inclusão. Eu entendo também que a gente tem uma dificuldade com isso que passa pela falta de coordenação, né? A gente não tem, imagina, um país que não tem Ministério da Educação, nem Ministério da Saúde, né, em funcionamento em plena pandemia. Então, isso dá um pouco o tom das incertezas que marcam as pessoas que têm que tomar decisão nas escolas, nos estados, das universidades. Então, eu entendo que também os problemas estão bastante nesse contexto, né? No contexto de falta de coordenação, falta de política pública para a pandemia, falta de política pública de educação, e aí a gente tem um pouco um contexto, cada um vai tentando ler a melhor forma. Diante desse cenário, lidar com a pressão das aulas online, junto com todas as questões físicas e psicológicas da quarentena, tem sido um grande desafio para os profissionais da educação.